Falei para vocês, então, pilar número 1, né? Preciso ver a foto. Pilar número 2, preciso fazer as divisões que aquele corte me exige. E aí falei para vocês quais são as divisões. Pilar número 3, né? Qual que é o pilar número 3? Pilar número 3 é vocês entenderem de ângulos. E aí no vídeo anterior, na aula anterior, eu mencionei para vocês que tem um vídeo lá no meu canal do YouTube só falando sobre ângulos, explicando de modo bem simples que só existem 3 ângulos para cortar cabelo. Para cortar um cabelo, só existem 3 ângulos mais comuns, né? Existem 90 ângulos, mas os mais comuns são 3: 0, 45 e 90. Tchau. 0, 45 e 90. E aí eu explico lá no canal, né, por que só existem 3 ângulos. E aí você assistindo o vídeo lá, falando só sobre ângulos, você vai entender claramente que não existe ângulo de 135 para cortar cabelo, não existe ângulo de 180, nada disso existe. Tá? Simples e fácil, tá lá no canal. Bom, então, o terceiro passo é entender de ângulos. Por que eu preciso entender de ângulos? Porque eu preciso ver a foto do corte que a minha cliente quer e entender se na nuca baixa o ângulo vai ser 90 ou 45. E ver se na foto, na nuca alta, é o mesmo ângulo ou são ângulos diferentes. Vamos imaginar um corte Chanel. Chanel de bico, Chanel com bastante movimento na nuca baixa. Se a cliente mostra essa foto para você, de um corte Chanel com bastante movimento na nuca baixa, então você precisa definir com a cliente, definir pela foto qual é o ângulo que você vai usar. Ó. Aqui tem uma foto de um corte Chanel. Não sei se vocês conseguem ver direitinho, né? Mas se vocês olharem a nuca baixa dela, tem muito movimento. Muito movimento. Então, nessa nuca baixa, vocês teriam que cortar com um ângulo maior, né? Ângulo de 90. Cortou a nuca baixa com ângulo de 90, nuca baixa está pronta. E aí você vai para a nuca alta. Nessa foto, a nuca alta tem pouco movimento. Então é 45. Pronto. Já defini a minha nuca baixa, minha nuca alta, já cortei, tá bonito. E agora é só cortar as laterais. Por isso eu preciso entender de ângulos. Porque eu preciso saber em qual divisão eu vou fazer qual ângulo. Nuca baixa 90, nuca alta 45, ou nuca baixa 45, nuca alta 45 também. Depende da foto, né? Depende da foto que estamos vendo. Então, entender de ângulo é o terceiro pilar que vai te entregar um corte seguro. Um corte que vai agradar a cliente e que é um corte seguro. E aí vai uma dica, tá? Falando sobre ângulos, vai uma dica. Você olhou essa foto aqui. Você acha que tem bastante movimento na nuca baixa, mas você está com medo de fazer uma besteira no corte. Então você fala, poxa, eu acho que a nuca baixa tem 90. Parece para mim que tem bastante movimento. Só que, já que você está com medo, não corte a 90, a nuca baixa, corte a 45. Corte a nuca 45, olhe a nuca baixa, respire, e se você achar que tem pouco movimento, você eleva e corta 90. Melhor do que já cortar 90 e falar, caramba, cortei demais, não era isso tudo, e aí não tem como colar o cabelo da cliente. Então, tô com medo, corta no ângulo mais baixo, dá uma olhada naquela divisão quando você terminar, olha para a foto, olha para o cabelo e vê. Não, não tá legal. Não tem tanto movimento como na foto que ela mostrou. Aí você levanta o ângulo ali mesmo e faz o corte a 90 graus. Beleza? Corta menos é melhor porque te dá uma chance de cortar de novo. Se cortar demais, não tem como voltar atrás. Então é a dica, né? Dizem que dica boa é dica compartilhada, né? Então, compartilhando com vocês aí uma dica, né? Quarto passo e último passo. Quarto pilar e último pilar.
precisa entender de linhas. Linhas. Tem um monte de colegas se confundindo com linhas, né? Então, assim, o cliente vê uma foto e fala assim, é um corte reto. Corte reto não existe, tá? Corte reto não existe para nós. Para o cliente pode existir, para nós. Por quê? Se eu pegar essa régua aqui, não sei se vocês conseguem ver direitinho a régua. Ó, uma régua, ela tá reta. Se eu virar ela assim, ela também tá reta. Se eu botar ela em pé, também tá reta. Ela só não tá reta se eu fizer isso, ó. Aí ela fica com uma curva. Mas ela na horizontal tá reta, na diagonal tá reta e na vertical tá reta. Então, reto é muito vago. Corte reto. Então, se eu cortar um cabelo na diagonal, é um corte reto. Se eu cortar na horizontal, também tá reto. Então, reto não é uma linguagem profissional. Linguagem profissional é, pela foto que eu vi, o corte dessa cliente é na horizontal. Aí sim, um corte na horizontal. Pela foto que eu vi, o cabelo dessa cliente que ela quer é na diagonal. Aí sim. Então, linhas, nós precisamos entender de linhas, tá? Linhas. E aí eu vou descobrir se um corte de cabelo vai ser realizado na linha horizontal ou vai ser feito na linha diagonal. Vou mostrar para vocês uma fotozinha aqui, corte Chanel. E aí vocês anotem aí o que vocês acham qual é a linha que foi usada para cortar ele. Como é que parece a base dele? Se a base dele parece diagonal, se a base dele parece horizontal, tá? E aí vocês anotem aí no caderno de vocês. Corte Chanel na linha X, que vocês entenderem aí. Vou mostrar uma outra foto agora. Corte Chanel também. Vê se a linha é igual. Se não é igual, anotem aí. Corte Chanel na linha qual? Horizontal? Diagonal para frente? Não sei. Anotem aí. Beleza? Isso é entender de linhas, tá? Entender de linhas. Quando você olha uma foto e consegue fazer a leitura dela. Vou mostrar uma outra foto para vocês. Ó, olhem para a foto e vejam que linha foi cortada esse cabelo. Se ele está na horizontal, se ele está na diagonal, se ele está na linha côncava, se ele está na linha convexa, tá? Mas é diferente dos outros dois que eu mostrei para vocês. São linhas diferentes. Um está na linha horizontal, o outro foi cortado na linha diagonal para frente, né? Criou um bico. Esse está cortado numa linha mais ou menos assim, né? Chamada de linha convexa, tá? A linha côncava é para baixo, tá? A linha côncava é para baixo assim. E a linha convexa é como se eu estivesse sorrindo, né? Como se eu estivesse muito feliz com vocês, estivesse sorrindo assim. Aí é a linha convexa. Esse corte último que eu mostrei para vocês é realizado nessa linha, né? Que a galera chama de U e etc, né? Mas nós, profissionais cabeleireiros, não usamos essa linguagem. Nós usamos uma linguagem profissional. O cabelo foi cortado na linha horizontal, ou diagonal, ou côncava, ou convexa, né? Só para a gente falar um pouquinho sobre linhas. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta até agora? Uma recapitulação, né? Uma recapitulação da aula anterior. 4 pilares. Se você treinar a sua leitura de corte, você olhar para uma foto e desvendar esses 4 pilares, vocês realizam qualquer corte de cabelo. Vocês só precisam entender os 4 pilares. Mostra uma foto e você fala, bom, nessa foto, vou precisar da divisão A, B, C e D. Na divisão A, o ângulo vai ser tal. Na divisão B, o ângulo vai ser tal. Esse corte vai ser realizado na linha tal. Pronto. Se você tem a teoria na sua cabeça, você tem a teoria, a prática vai ficar bem mais fácil. Agora, se você começa a pegar o cabelo, pega o pente, pega a tesoura, começa a cortar, você não sabe o que está fazendo. Você está perdido. Aí você vai para a direita, vai para a esquerda, corta demais aqui, sobe demais lá, volta para cá de novo, e aí você está perdida. Por quê? Porque não tem a teoria. Com a teoria, a prática vem se aperfeiçoando. Mas sem a teoria,
sem essa aula que a gente está tendo aqui, sem vocês anotarem do seu jeito, sem vocês fazerem um desenho, né, do jeito de vocês, sem essa teoria na cabeça, não tem como executar um corte que agrade a cliente de vocês.